Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, amigos e amigas internautas, que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja conosco hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, como nós estamos fazendo todos os dias, entrando nesse horário, às vezes às 7, 8 ou 9 horas, a gente vai estar ajustando, acho que melhor nesse horário de 8 às 9 horas, é um horário mais apropriado, né? E que todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas internautas, que sejam bem-vindos e que estamos aqui para propagar essa rede de luz, essa rede de paz e essa rede de amor. Na noite de hoje, minhas irmãs, meus irmãos, a gente vai tratar sobre um tema que eu já coloquei aí antes nas redes sociais, importante, que é sobre o perdão. Uma das coisas mais importantes na vida da gente, que segundo os espíritos, é o último degrau do processo de evolução do espírito. A pessoa que já consegue perdoar, ela já conseguiu passar por vários degraus do seu processo de evolução. Ou seja, não é muito fácil a pessoa perdoar. Mas também não perdoar somente o outro, mas se auto-perdoar, que é um processo do perdão. Muitas vezes a pessoa se culpa e se sabota, certo? Levando a processos espirituais muito negativos e processos emocionais que nós carregamos de encarnação em encarnação, certo? Vamos falar sobre esse tema hoje. Aquele irmão, aquela irmã que esteja entrando aí, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um abraço para Patrícia Drinski, Tassi, Francenildo, minha cigana, Fátima Brito, já tá ali. Oi, minha amiga Suzete, Maria de Fátima Rolim. Entrou mais uma aqui, Cristiane. Enfim, várias pessoas que estão entrando aí, e que nós possamos estar conectados nessa energia maior, que é a energia de luz. Peço aos irmãos, já 8 horas, né? A gente começa em ponto. Raniel tá aí. Pega o seu copinho com água, como a gente todos os dias costumeiramente faz, né? Pede para os irmãos colocar um copinho com água de lado, certo? E que nós no final vamos fazer uma oração e pedir na oração para fluidificar essa água para você tomar como seu remedinho da noite, né? Nós sabemos que a água tem um alto poder captador de energia, e com certeza a espiritualidade vai estar trabalhando e trazendo aquele remédio que você precisa. Ronaldo, tudo bom, Ronaldo? Tudo na paz? Raniel tá entrando aí, Berenice, enfim, alguns dos irmãos vão começando a entrar, certo? Carla Cristina, boa noite, né? E que nós possamos na noite de hoje interagir, cada um com as suas energias. Quem quiser interagir, já colocando aí as suas considerações, as suas perguntas, na medida que a gente for falando aqui, né? E colocando assim suas opiniões, que não necessariamente são as mesmas opiniões que as minhas, né? Eu vou estar trazendo aqui um ponto de vista, uma concepção, a partir de uma leitura que a gente está pegando aqui. Eu peguei um texto hoje, quem quiser ir na internet, né, um texto diz No Exame do Perdão, que tem a mesma temática, e que é do livro, certo? De Estude e Viva, de Chico Xavier e Valdo Vieira, que fala sobre esse tema. Maria José Cosmo está entrando aí, a Maria Amor, minha amiga de trabalho, minha amiga da vida, né? Mas o tema é de um livro de Chico Xavier, certo? Que a gente está utilizando esse tema para refletir, e vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Para a gente começar, minhas amigas e meus amigos, eu queria que cada um dos irmãos e das irmãs se conectasse com a espiritualidade maior através do momento de oração. Vamos começar, como sempre fazemos, com uma oração inicial de agradecimento, uma oração inicial que nós podemos fazer os nossos pedidos e os nossos louvores. Nós sabemos que a oração é um instrumento fortíssimo de conexão com a espiritualidade maior. É uma forma de nós estarmos diretamente conversando com Deus, conversando com os espíritos amigos, conversando com o Mestre maior, que é Jesus. Na oração, nós podemos pedir, nós podemos agradecer e nós podemos louvar. O que é que nós fazemos na maioria das vezes nas nossas orações? Pedir. Muitas vezes a gente pede. Não estou querendo aqui recriminar. O pedido é importante, porque o próprio Jesus diz: pedis e obtereis. Mas a gente não pode esquecer dessas outras duas partes, nas nossas orações diárias.
louvar a Deus, a espiritualidade, os nossos antepassados, a toda a play de espírito que está sempre ao nosso lado, mas também agradecer. Agradecer a todos os momentos de nossa vida. Não somente pelos momentos que, digamos, sejam os momentos bons, mas os momentos que nós consideramos como negativos. Uma vez que nós sabemos que o que vale é a experiência. O ponto positivo ou o ponto negativo, eles convergem para a experiência de vida, que é o que nós estamos precisando. Nós viemos aqui para experimentarmos e para vivenciarmos a lei do amor, para evoluir. Os irmãos e as irmãs que estão entrando aí, é um momentozinho para as pessoas irem chegando, certo? E vamos fazer a nossa oração inicial. Nessa oração, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs colocam seus pedidos, seus louvores, seus agradecimentos. Também você pode, nesse momento, se conectar, certo? Para aquelas pessoas que necessitam. Na noite de hoje a gente vai pedir especialmente para o tio, acho que é o pai da nossa irmã Carol, lá do Centro Espírita do nosso lar, que ele foi para o hospital ontem, o pai dela, ou foi o tio, não sei se melhorou. Vamos pedir por ele nesse momento inicial de oração. Se algum dos irmãos e das irmãs estiver com alguém em casa doente, passando por algum tipo de dificuldade, vamos vibrar por esse irmão, por essa irmã. Se for para você, vamos firmar o pensamento em Jesus. Divino Mestre Jesus, nós queremos agradecer por aqui estarmos, nesse momento de consagração espiritual, de conexão energética, que nós possamos, Jesus, abrir o nosso canal espiritual, nosso coração e a nossa mente, para que as luzes espirituais divinas possam se fazer presente no nosso ambiente externo, mas também no nosso ambiente interno. Que as nossas casas, de uma forma geral, as casas físicas e mentais, nesse momento, recebam plenamente a luz da espiritualidade maior. Pedimos a permissão dos mestres amigos, os mestres da Aruanda na figura dos pretos velhos, os mestres das matas na figura dos caboclos, os mestres do Oriente na figura dos ciganos, na figura dos benfeitores amigos celestiais, os médicos e enfermeiros, André Luiz Bezerra de Menezes e Luiz Sérgio, e é toda a pleiade de luz que traz o reconforto e a cura para todos nós. Na noite de hoje nós possamos receber todas essas bênçãos e que os irmãos amigos, principalmente aqueles irmãos socorristas, médicos e enfermeiros, vão ao encontro de todas as criaturas que nesse momento, porventura, algum de nós estejamos pensando, alguém que está no leito, padecendo de dores, padecendo de sofrimento, com as suas doenças físicas e suas doenças espirituais. Que nesse momento, o cajado divino em forma de luz se abata sobre cada um dos irmãos, trazendo reconforto, a paz e o lenitivo. Que Deus possa abençoar a nossa vida hoje e sempre. Amigas dessa jornada nesse planeta, e vamos começar a nossa reflexão da noite com o tema no exame do perdão. Vamos nos examinar, cada um dos irmãos e das irmãs, vamos fazer um exercício de autorreflexão. Essa mensagem de hoje, vocês podem encontrar no livro Estude e Viva, de André Luiz, certo, que é a psicografia dele. A psicografia de Chico Xavier junto com Valdo Vieira. Na internet vocês têm acesso a esse livro, tem várias mensagens bonitas, inclusive essa mensagem que fala sobre o examinar do perdão, o autoexame. Na noite de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai ter alguns pontos que a gente vai estar discutindo, eu vou falar anteriormente, esses pontos, para que vocês vão lembrando à medida que a gente for falando da mensagem de André Luiz. Na mensagem de André Luiz, ele vai trazer um ponto importante, que é o aprendizado evolutivo. Estamos aqui na Terra para aprender, e o exercício do perdão faz parte desse processo evolutivo, ou seja, vamos tratar sobre esse processo evolutivo e trazendo a perspectiva do perdão como um desses elementos importantes na aprendizagem do nosso processo evolutivo. Outra coisa que a gente vai também destacar na mensagem é o balanço da consciência. No decorrer da semana falamos muito sobre a questão do processo de consciência de cada um, que ninguém conscientiza ninguém, cada um é que faz o seu processo de sensibilização, de conscientização, que ele no decorrer gradual de cada uma das existências e das vidas. Cada pessoa organiza o seu processo de sensibilização espiritual, de despertar, de abrir os olhos para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e as coisas que estão acontecendo
dentro de você. Minha amiga Rossana Peixoto, lá de São Mamede, que está morando aqui em João Pessoa, sendo que é um ganhador em Campinas, né? Vamos falar também, meus irmãos, da relação do perdão, certo? Com a figura ímpar, que é a figura de Jesus. O que foi que Jesus falou sobre o perdão? Falou muito, certo? Mas a gente vai trazer alguns pontos aqui do Evangelho de Jesus para refletirmos sobre a necessidade do perdão na visão, na ótica do Cristo de Deus. Vamos falar também um pouco da questão das esferas humanas. Como é que se dá essas relações do perdão na esfera dos conflitos entre as pessoas, das relações interpessoais entre as pessoas. Vamos também destacar nessa mensagem, certo? Impactos, Rossana? Ah, certo. Pensei que era aqui em João Pessoa, né? Vamos falar também sobre a questão do problema de harmonia. Uma pessoa que não consegue perdoar, dificilmente ela vai ser uma pessoa harmonizada, né? Quando eu falo harmonizada é com o seu pensamento, certo? Que não fica o tempo todo cobrando de determinadas coisas que você está no processo de caminhar espiritual. E vamos falar também uma coisa importantíssima no processo do perdão, que é a reconciliação. Porque se você perdoa, você está partindo para a reconciliação com aquela pessoa que você mesmo desfez os laços energéticos e espirituais. Ou seja, vamos tratar sobre vários pontos aqui. A mensagem ela é bem simples, porque as mensagens de Chico Xavier são simples, mas de um teor espiritual muito grande, que traz tudo isso aqui que eu falei, que à medida que eu for discutindo aqui, falando, vocês vão ver que esses pontos, todos eles vão ser tocados na mensagem de André Luiz, desse livro Estudo e Viva. Mas eu vou começar, meus irmãos e minhas irmãs, com o Mestre Jesus, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos, o educador dos educadores. E tem uma fala de Jesus que traduz da forma mais ímpar o processo de perdoar. O que é perdoar para Jesus? E essa passagem está em Mateus. Eu escolhi aqui, deixei como o primeiro slide para falar para vocês. Nesse primeiro slide, nessa primeira mensagem, Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 26, ele diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus, e Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, porque na época a lei judaica dizia isso, só são 7 vezes, segundo a lei judaica. Aí Jesus, ele respondeu: eu digo a você, meu irmão, não é apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa frase aqui, que está na Bíblia, em Mateus, ela é muito emblemática porque ela traduz o sentimento do perdão. O que é o perdão verdadeiro, né? O que é o perdão de coração? E como é que o perdão deve se dar? Jesus está dizendo aqui que a lei antiga judaica dizia que nós poderíamos perdoar 7 vezes. Mas Jesus diz, é 70 vezes 7. Multiplique 70 vezes 7 aí. Dá muito, né? Aí vai para uma reflexão importante de Jesus. Quando ele diz 70 vezes 7, ele não está falando assim que numericamente a gente tem que perdoar somente isso aí. Mas o Mestre Jesus está indicando de forma, vamos dizer assim, subliminar, ou até, vamos dizer assim, bem direta mesmo, né? Que nós devemos perdoar incondicionalmente. Não é só 70 vezes 7, mas quantas vezes for preciso. Porque a partir do momento que você perdoa, você se liberta. É um processo de libertação. Perdoar é um processo de libertação. A mensagem de André Luiz, especificamente aqui, nós pegamos na noite de hoje para discutir, ela começa falando o seguinte. Primeiro, faz uma referência ao Mestre Jesus, colocando que o perdão é incondicional, quantas vezes for necessário. E na mensagem, André Luiz começa falando o seguinte, que nós pudéssemos observar os ensinamentos do Mestre Jesus acerca do perdão, que não foi somente nesse momento, mas em vários momentos no Evangelho, principalmente no Novo Testamento, Jesus, ele traz o perdão como um dos pontos importantes do processo de evolução espiritual. O Espiritismo fala, que eu já falei no início, que o perdão é o último degrau do processo de evolução. Um dos últimos. Por quê? Porque o perdão é muito difícil de você colocar em prática.
Porque você dizer assim, eu perdoo, certo? Eu perdoo, não é da boca para fora, né? Então a gente diz assim, ó, olha só como é, eu perdoo, mas Deus está vendo. Chega, faz assim. Aí eu pergunto, você perdoou? Quando você faz assim, dessa forma que eu estou dizendo? Não, porque o perdão é de coração. É o coração. E o perdão, ele existe quando existe libertação. Se você em algum momento não se liberta, não existe perdão. Você ainda está ligado no processo da energia que foi presa, que foi represada, e que você não está evoluindo, porque está ligado com essa energia presa. Cris e Laudicea estão aqui? Só ainda perguntando, não sei, mas pode convidar, que elas estão lá no grupo dos promotores da paz, né? Aí o Mestre Jesus fala em vários momentos sobre a necessidade do perdão. E Jesus, ele afirma em alguns momentos, diz o seguinte: se o vosso irmão agiu contra vós, o que é que você pode fazer? Quando Jesus diz isso aqui, ele considera que nós precisamos compreender a condição das pessoas ofendidas. Compreender a condição das pessoas ofendidas, que são incapazes de ofender, e que diz assim: ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. O Mestre Jesus, em vários momentos, ele se coloca na condição de empatia, de se colocar na compreensão de que muitas vezes o outro erra bastante porque ainda não tem maturidade espiritual. Isso não quer dizer que a gente vai estar apanhando na cara o tempo todo, dando uma de besta, né? Não é isso. É que nós compreendamos um ponto, que é: o outro muitas vezes faz determinadas coisas porque ainda não tem maturidade. E a gente tem que ter um pouco mais de calma, de paciência, e não entrar naquela energia negativa do outro. Porque o mal do outro é o mal do outro, não é o mal seu. E o espírito de André Luiz diz assim que a gente precisa se auto-examinar em vários momentos da vida da gente. E nessas questões menores que ele coloca aqui como questão de ressentimento, muitas vezes nós nos sujeitamos desapaixonadamente a coisas muito pequenas e a gente não faz o autoexame. Porque muitas vezes quando a gente se sente agredido é porque alguma coisa desequilibrada está dentro de nós. Se nós nos desequilibramos é porque a gente ainda não está bem. Aí o irmão André Luiz faz uma pergunta e diz assim: quem sabe se a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas desenvolvidas por nós? Ou seja, muitas vezes o outro faz determinadas coisas porque nós damos o pontapé inicial para desequilibrar o outro. E às vezes a gente quer dar uma de que é inocente, que não é de nada, que não fizemos nada, aliás. Mas uma grande parte das vezes o outro reage a partir de uma ação nossa. Talvez até não tenha compreendido, tenha distorcido algum tipo de fala, algum tipo de ação que a gente fez, né? Pelo fato de não ser uma pessoa madura, como eu falei anteriormente. Porque uma pessoa melindrosa é uma pessoa que ela não tem maturidade e muitas vezes ela age dessa forma reativa. Mas a pessoa que é mais evoluída, ela tem maturidade para saber que precisa fazer o autoexame o tempo todo, sabe? Pensar direitinho. E muitas vezes ela pensar o seguinte: será que não foi eu mesmo, ou você mesmo, que produziu aquela ação intempestiva do outro? Porque em alguns momentos o outro reage de forma intempestiva porque você deu o pontapé inicial. Não estou falando em todos os casos, estou falando em alguns casos, isso é muito comum acontecer. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa fazer o autoexame, examinar o que foi que eu fiz. Se for preciso, por exemplo, você pedir desculpa, você pede. É como na lição que diz assim: ó, você precisa fazer o balanço de consciência. Pergunte para a sua consciência: o que é que a sua consciência diz? Você fez alguma coisa ou não? Porque se você, quando faz o balanço de consciência de forma muito madura, e você observa que você fez, que você está em débito com o outro, o que é que você tem que fazer? Você tem que ser maduro o suficiente e ter coragem de solicitar o outro coragem. Mas no geral, o que é que acontece com a gente? A gente não quer pedir desculpa ao outro. Por quê? Porque a gente acha que pedir desculpa ao outro é ser fraco. Aí eu pergunto para vocês: uma pessoa que pede desculpa para o outro, que reconhece o seu erro, é uma pessoa fraca? Não, pelo contrário. Não é qualquer pessoa que tem uma condição de firmeza espiritual
de fortaleza interior, de chegar para o outro e dizer: meu irmão, eu errei, por favor, desculpe. Aí o que é que você faz? Você faz a sua parte, você pede a desculpa. Aí você pode dizer: mas se o outro não aceitar a desculpa, é problema do outro, não é problema seu, você fez a sua parte. Isso quando você faz o exame de consciência, o autoexame, e vê que realmente errou. Estou dizendo que, no caso que você não errou, não. No caso que você não errou, você tem que ter a paciência e ter a calma para que essa energia se desfaça e, quem sabe, você chega ao outro, procurar se reconciliar com as melhores energias possíveis. O que não pode é a gente estar com inimizades espirituais, né? Porque o próprio Mestre Jesus, ele fala disso. É importante que nós nos reconciliemos com nossos adversários, com nossos inimigos, enquanto estamos caminhando com ele. É até uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Pergunta-se na Bíblia qual a melhor forma de adoração a Deus. Aí perguntaram, né? A melhor forma de adoração a Deus é você ir num templo e ficar lá só louvando? Aí pergunta lá na Bíblia. Não estou lembrando em que parte, mas uma vez eu estava estudando sobre isso e vi que tinha realmente essa parte. E lá na Bíblia diz: adorar a Deus é muito bom. Agora, antes de você vir aqui para os templos adorar a Deus, primeiro vá e reconcilia com seu inimigo. Aí eu digo para você: quantos inimigos a gente precisa se reconciliar? Alguns. Porque os inimigos não somente são só os encarnados, mas os desencarnados também, que estão dentro desse bojo energético. Muitas vezes tem espíritos obsessores que estão ao nosso lado, nos cobrando. E nós precisamos também fazer o processo de perdão, de aprendizagem do perdão com esses irmãos. E o nosso irmão André Luiz, ele disse que para que possamos sanar a falta cometida e articular depois o que nós chamamos de reparação, porque se for preciso, faz a reparação. Aquela só desculpinha da boca para fora e não reparar, muitas vezes não funciona. Você errou, pede desculpa e repara o que fez. Se você tomou do outro, você dá de volta para o outro e assim por diante, né? Ajudar o outro em alguma situação, né? O irmão André Luiz, ele diz assim: se nos sentimos realmente feridos, se nos sentimos realmente injustiçados, é importante que a gente não fique vibrando no mal, mas esqueçamos esse mal. Olha só que coisa interessante. Esse mal aqui, mesmo realmente ele tendo acontecido, mas a gente não pode ficar preso a ele, porque a gente vai ficar preso a uma energia pesada. É preciso a gente passar adiante. Porque o mal, se foi gerado por você, aí você vai ter que se preocupar em reparar esse mal que você fez. Agora, se o mal foi feito por outro, quem tem que se preocupar com esse mal feito é o outro, e não você. Chico Xavier fala sobre isso também. Nós devemos nos preocupar com o mal que nós fazemos. Com o mal que o outro faz, não. O mal que o outro faz é do outro. Você tem que preocupar com o seu processo evolutivo, com as coisas que você faz de errado ou de certo, né? O irmão André Luiz, na lição, ele continua e diz assim: na hipótese de prejuízo, se teve prejuízo, né? É verdade, aí Fátima Aparecida entrou aí: sou viciada em pedir desculpa. Eu sei, minha amiga, você realmente é uma pessoa iluminada, né? Acho um gesto nobre de humildade reconhecer meus erros. Se o outro não desculpar, ele que se entende com Deus. Consciência tranquila não tem preço. É verdade, foi o que eu falei agora, minha irmã Fátima. Justamente, você tem que se preocupar com o que você faz de mal, não é com o outro, não. A sua consciência tranquila, que é Deus que está dentro de você. E o irmão André Luiz, ele diz assim: se na hipótese de ter um prejuízo, porque às vezes tem relações que nós temos prejuízos, né? Alcançar individualmente e tão somente a nós. Aí ele diz aqui: reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Não trancar as portas para aquela pessoa que quer ser reajustada, porque às vezes a gente é aquela pessoa, como disse assim lá no nosso lar, nosso irmão lá, nós somos duros na queda. Nós nem perdoamos, nós queremos que o outro se reajuste. A gente quer que o outro se lasque, um popular, né? Que o outro vá para o fundo do poço se fez um mal contra você. E a gente vai propagando a energia e a corrente do mal. Porque o Espiritismo, quando perguntado aos espíritos
Quem foi que criou? Se o mal existe, aliás, aí os espíritos dizem, não, o mal não existe. O que existe é o bem. Deus criou o bem. Aí vem a pergunta, e o mal? Onde é que está o mal? E quem foi que criou o mal? Foi Deus? A espiritualidade diz que não. Deus criou o bem, porque Deus é bom e justo. Quem criou o mal? Fomos nós. Através de nossos erros, dos nossos desajustes energéticos, que entramos numa energia diferenciada. E o espírito de André Luiz diz, nós ofertemos aos nossos inimigos a possibilidade de reajuste. Deixar que o outro chegue, porque às vezes o que acontece? Nós barramos o outro chegar próximo de nós. E diz até assim, olha, eu não quero fulano nem perto de mim. Você não deu a oportunidade do outro se reajustar. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai dar uma de inocente, de abestalhado, não. Mas a gente tem que dar uma oportunidade, não é nem para o outro, é para nós mesmos nos reajustarmos. E a gente está numa energia diferenciada, que é a energia do perdão, que é uma energia de luz. Como eu falei lá no início, um dos últimos degraus do processo de evolução é o perdão. Se você consegue perdoar, você já conseguiu dar grandes passos na sua vida espiritual. O irmão André Luiz, ele continua na mensagem, ele diz assim, se porém o dano que fomos envolvidos atinge toda uma coletividade, não foi só para você, mas foi para várias pessoas, para sua família, para sua sociedade de uma forma geral, aí ele diz assim, tem a justiça que faça o que tem que ser feito. E ele coloca aqui que é claro que a espiritualidade não louva a leviandade. Não temos a justiça vai fazer a parte dela. Mas uma coisa interessante, meus irmãos, a verdadeira justiça é a justiça de Deus. Essa talvez não chegue muitas vezes na cabeça de algumas pessoas, que às vezes vai pelas reações do ódio, do duelo, da vingança, né? A espiritualidade maior diz que as leis de Deus é a verdadeira justiça. E essa verdadeira justiça, que é a justiça ética e moral, está dentro de nós mesmos, da nossa própria consciência. Às vezes a gente não quer enxergar. Os códigos espirituais estão dentro de nós. Os avatares, os mestres, Cristo, por exemplo, ele veio trazer um pouco dessa luz. O mestre Jesus veio para trazer luz. Nossa irmã Rosana está dizendo aí, Rosana lá de Patos, muito bom ouvir suas palavras. Eu participo do Evangelho no Lar aos domingos na casa de minha filha. Acho muito bom, é verdade. Recomendo o que a irmã está dizendo aí, Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma atividade que nós fazemos. Escolhemos um dia por semana e um horário, e a gente faz o Evangelho, a leitura do Evangelho. Tem gente que utiliza livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, mas você faz uma prece, uma leitura e uma prece final. E o Evangelho no Lar, segundo a espiritualidade, é uma forma de você trazer toda a espiritualidade iluminada para a sua casa e expandir a luz da sua casa para a vizinhança, para a comunidade e assim por diante. É uma ótima recomendação que a irmã Rosana está trazendo aí para nós. Mas voltando aqui para a lição de André Luiz, ele diz assim, ó, se o dano foi para a coletividade, tem a justiça para fazer isso. A justiça humana, ela também é importante. Nós precisamos acreditar um pouco na justiça humana, mas a gente não pode esquecer que existe uma justiça maior, que é a justiça de Deus. E nós não podemos louvar a leviandade, ou seja, coisas erradas. A gente não pode fazer de conta que não está acontecendo essas coisas erradas. Licença. E ele continua, André Luiz continua na lição, e ele diz assim, ó, ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários. Volta de novo para a questão importante da reconciliação. A reconciliação, irmãos, irmãos e irmãs, é uma das partes mais importantes do processo do perdão. Reconciliar e reparar o erro que foi cometido. O espírito de André Luiz diz, é preciso reconciliar com os nossos adversários. Se você não consegue chegar junto do seu adversário, apertar a mão dele, dar um abraço, vamos começar pela oração. Vamos começar orando por aquele que você acha que fez um mal a você, que talvez você foi quem começou mal. E ele diz, ore por ele, mesmo que você não consiga naquele primeiro momento chegar junto, mas você vai estar criando um ambiente energético para, quem sabe, um segundo momento ou um terceiro,
chega lá junto. Porque muitas vezes aquelas pessoas que a gente ama muito, pode acontecer em algum momento, em relações sociais, termos atritos e acabar odiando uma pessoa que a gente amava. Isso acontece muito no nosso dia a dia. E geralmente a gente começa a odiar, a ter raiva de quem? Das pessoas que conviviam com a gente e a gente gostava, de uma certa forma, que convivia conosco. E a oração é uma forma, vamos dizer assim, mais indireta de você começar a trabalhar essa energia. Indireta que eu digo porque você não está lidando diretamente com a pessoa, né? E você vai fazer isso a fim de que valorize as tarefas que a vida lhe reservou. A vida não lhe reservou para você ficar inimigo dos outros. A vida lhe reservou momentos de você compartilhar com o outro energia de luz. Estamos aqui para trocar essas energias com nossos irmãos, sabendo que todas as criaturas que estão aqui nesse planeta Terra irão passar por relações interpessoais. Eu digo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, é uma das coisas mais difíceis, são os relacionamentos interpessoais, porque cada um ou cada uma tem personalidade diferente, e você vai ver pessoas que têm personalidade diferente que às vezes não vai bater determinados pensamentos, determinadas convicções, determinadas energias. No comum a gente diz assim: ah, fulano não bateu santo comigo, né? O meu santo não bateu com fulano. O que é o santo? A energia, a vibração que não bateu, né? Aí o irmão André Luiz, ele fala isso. Uma coisa que eu peguei aqui na internet que eu achei interessante também, que tem a ver com a mensagem de André Luiz, ele diz assim: perdoar não significa concordar com o ato que está errado. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez nada por merecer, ou você pode até ter feito por merecer. Olha só que coisa interessante. Você não precisa concordar com o outro, com o ato errado, mas perdoar é se libertar daquela energia. Não é interessante? O espírito de André Luiz, ele diz assim: de qualquer modo, é preciso que a gente comece a trabalhar a questão energética através do nosso pensamento. O pensamento, ele leva a uma sintonização com energias vibracionais, boas ou ruins. Se a gente começa a vibrar, tá com um pensamento negativo, as aproximações energéticas nossas vão ser realmente energias negativas. Espíritos negativos se aproximando da gente, desencarnados, encarnados, mas tudo vai ser a partir de nosso padrão energético vibracional. É como que nós fôssemos uma antena e a gente vai estar jogando energias, ondas mentais, ondas vibracionais, e aquela onda vai captar o outro que está na mesma vibração que você. Se você está numa vibração energética negativa, quais são as vibrações que você vai estar conectado? As mesmas, energias negativas, né? E o espírito de André Luiz diz assim: evitemos estragar o pensamento da gente. E ele compara com um vinagre azedo, o pensamento negativo. Evitemos, segundo o irmão André Luiz, estragar o nosso pensamento com esse vinagre azedo, que é a raiva, que é o ódio, que não leva a nenhum padrão energético de luz, de equilíbrio. Se você quer buscar o equilíbrio, você tem que começar a perdoar o seu irmão. Mas também não é somente perdoar o seu irmão, começar a se perdoar. O processo de auto-perdão, que às vezes a gente esquece também, porque nós carregamos muitas culpas dentro de nós. Essas culpas que muitas vezes a gente não tem noção de onde veio, mas que na visão espírita diz que nós trazemos, carregamos, somatizamos de outras encarnações. Isso acontece muito, e muitas vezes o seu processo de evolutivo, muitas vezes ficam nos redemoinhos da culpa, porque a sua consciência fica cobrando você disso, e você não se perdoa. Você começa a entrar em estados energéticos muito pesados, se auto-sabotando, se auto-minando. E o espírito de André Luiz fala sobre isso. Não coloque esse vinagre do azedume na sua vida, que é o pensamento negativo de que as coisas não irão dar certo. Meu irmão Pierre, só entrou aí agora. Alzeni, Cláudia, Reinaldo, seja bem-vindo. Roberto, Gabriel, filho, tá aí também. Paulo tá ali, né? Aí olha só, o espírito de André Luiz, ele diz assim: nem sempre conseguimos jornadear nas sendas terrestres juntos de todos,
Porquanto, até que venhamos a completar o curso do autoburilamento, eles chamam de autoburilamento, a partir da renovação energética, para que nós consigamos no Instituto da Evolução Universal nos melhorar, autoburilar, que o Espírito de André Luiz fala. E ele diz assim, que nem todos nós renasceremos simultaneamente, por exemplo, em uma família que está 100% tranquila. Quantas e quantas pessoas estão dentro de família que um não perdoa o outro, que um tem raiva do outro, não é verdade? E as verdadeiras famílias, segundo a espiritualidade, são as famílias espirituais. Tem as famílias consanguíneas e as famílias espirituais. Nós estamos em famílias consanguíneas que nós precisamos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós escolhemos a nossa família, nós escolhemos o nosso pai, a nossa mãe, as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes é dentro da família que precisa se começar os processos de perdão. O pai que perdoa o filho que perdoa o pai, e assim por diante, né? É dentro da família. Chico Xavier chama de cadinho redentor. Se burila dentro da família. Se ajusta. É como se fosse aquela pedra, né, que cria o limo, né, por fora. Não cria limo, aliás, e ela vai sendo trabalhada para ficar bem redondinha, né, para que vá ficando translúcida e bonita cada vez mais, né. Aí é por isso que a gente diz assim, a importância da família. A família é o lugar onde aqueles que caíram podem se levantar. A família pode dar apoio, muito. Mesmo naquele caso de famílias que tem desajustes, é preciso você lembrar que é a sua família que você escolheu para evoluir. Não foi o outro que escolheu a família para você, não. A irmã Rosilene, que entrou aí agora, por exemplo, eu conheço a família dela. Inclusive o pai dela desencarnou há uns dias, não sei se foi 1 ano, 2 anos e pouco atrás. Que é uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, uma família muito firme, forte, de muitos filhos, assim como muitas famílias de interiores que tem muitos filhos, né? Não sei se a Alzeni também tem muitos irmãos, mas acontece muito, a gente vê assim a importância da família, né? A família, segundo a espiritualidade, é onde nós estamos nos ajustando. É na família que nós consideramos esse local como um cenário onde o perdão ele vai triunfar. Triunfar sobre o quê? Sobre a mágoa. E vai haver o que nós chamamos de reconciliação, que vai prevalecer sobre a hostilidade. É preciso você renovar essas energias e se lembrar. Você, meu irmão, minha irmã, se você que tem problemas na sua família, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, eu vou dizer uma coisa para você. Foi você que escolheu. Foi você que escolheu aquela pessoa para estar ali, para aprender com ela, para se ajustar com ela. Vá ao encontro dessa pessoa, abrace, diga que ama. E diga que foi Jesus que oportunizou, junto com Deus e toda a espiritualidade de você estar ali. Foi Deus que deu a oportunidade de você ter essas pessoas que estão ao seu lado para aprender com você. Aí vamos lembrar do que Jesus falou. Antes de você fazer qualquer adoração, antes de você ir para a missa, antes de você ir para o seu culto, se reconcilie com o seu inimigo. Depois você vai orar. É bom você louvar. É bom você congregar dessas mesmas energias. O irmão Reinaldo que está aí, que é um católico muito atuante, sabe disso. A sua família é onde você precisa estar bem. Não adianta você estar bem lá dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, se dentro da sua família o mundo caiu, está desestruturado. Estrutura a sua família que você vai ver como vai ter mudança na sua vida. Peça perdão. Vá falar com aquela pessoa que te magoou. A nossa irmã Rosana está dizendo que foi abençoada com a família que Deus deu a ela. Com certeza eu conheci a família de Rosana, família maravilhosa, maravilhosa. Irmã Sônia está dizendo aí que treinar o perdão é um treino, o perdão é um treino, como a irmã está dizendo. É por isso que é tão difícil, é um exercício. A gente vai aos poucos, né, trabalhando com essa hostilidade, né. O irmão André Luiz diz assim, ó, sigamos assim, de nossa parte, fazendo a nossa parte, vida fora. Não importa se o outro não está perdoando, importa você se está perdoando, se está se perdoando.
embora não possamos aprovar tudo, nós precisamos estar diante da nossa consciência divina com o dom que Deus nos deu de sermos criaturas melhores, de estarmos atuando, fazendo o bem, provocando bênçãos na vida das pessoas. E ele diz assim, que divino é para aqueles outros, junto de quem não nos será lícito apoiar a delinquência ou incentivar a perturbação. Olha só, a gente não vem aqui para perturbar o outro, não. A gente não vem aqui para apoiar coisas ilícitas do outro, não. A gente vem aqui para se doar, no sentido das melhores energias espirituais. Tem uma frase que eu acho bem interessante com relação ao perdão, que é o seguinte, diz assim, ó, o perdão é a limpeza da alma. Se tua alma está suja, se tua alma não está sombria, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, uma das formas de você limpar a sua alma, a sua aura energética, é você se perdoar. É você perdoar o outro. O irmão que entrou aí, ó, Roberto, está dizendo, o perdão limpa a alma, limpa mesmo. Limpa mais do que detergente. Limpa mais do que detergente. Porque você não vai limpar detergente a sua consciência, mas você vai limpar a sua consciência com o perdão, que é o amor. O irmão André Luiz, ele coloca assim na sua mensagem, uma parte da mensagem que ele coloca como um memorando. Esse memorando é uma espécie de um documento, é um comunicado que ele dá para algumas pessoas, para que a gente lembre quando se trata do perdão. Ele diz assim, ó, a balança do bem não tem cópias. A balança do bem é uma, você tem ela. O outro não vai utilizar aquela cópia que é sua. A sua balança do bem é sua balança do bem. Utilize essa balança do bem para que ela não penda para o mal. A balança é sua, saiba equilibrar, certo? E essa é um dos pontos do memorando que André Luiz coloca. O André Luiz, ele coloca outro ponto do memorando, que ele diz assim, ó, a vontade adoece, pode até adoecer, mas nunca morre, porque a vontade está presente dentro de você. Tenha disposição e disponibilidade de ser uma criatura melhor. A sua vontade pode estar doente hoje, mas ela não morreu, ela está aí presente. Levanta a cabeça, certo? Pense positivo, não se coloque como empecilho na vida dos outros. Tenha vontade de fazer alguma coisa, faça a sua parte. O espírito de André Luiz diz também assim, que quem compensa mal com o mal atinge males bem maiores. Ou seja, se você faz o mal, você está propagando a corrente do mal, e você vai fazer com que esse mal fique maior. O mal se paga com o bem e não com o mal. Se você compensa o mal com o mal, você está fazendo com que aquele mal cresça. A nossa irmã Sônia está concordando com isso, né? Deixa eu ver se tem outras pessoas aí. Ou seja, a gente precisa propagar essa corrente do bem. O irmão André Luiz diz assim, o amor real transpira imparcialidade. O amor irreal é parcial. O amor real transpira imparcialidade, porque a sua consciência diz que você está no lugar certo, no canto certo e no momento certo, com a postura certa. O irmão André Luiz diz assim, que o sofrimento acorda o dever. O remédio, segundo o espírito de André Luiz, excessivo faz-se veneno. Tudo demais é veneno, até remédio demais é veneno. A gente não pode estar tomando remédio de forma indiscriminada. Tem que tomar na quantidade certa para que a gente se melhore dos nossos desequilíbrios físicos, por exemplo. Tudo demais é veneno. Raiva demais é veneno, por exemplo. Não que raiva de menos não seja veneno, também é veneno. Mas o remédio excessivo faz-se veneno. O irmão André Luiz diz assim, somos todos familiares de Jesus. Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus disse que somos uma única família, porque ele disse somos um rebanho e nenhuma ovelha se perderá. Ou seja, nós somos familiares de Jesus. O seu irmão Jesus, que é o meu irmão,
Ele está querendo que a gente se reconcilie com o outro, os outros irmãos, e volte para a família que é dele, que é nossa também, reconciliado com a luz, com a paz e com o amor. Que nós possamos ser iguais a Jesus. E o irmão André Luiz diz assim: nenhum enfeite disfarça a culpa. Não disfarça, não. Você pode botar o que quiser, a melhor roupa do mundo, um óculos bonito, uma peruca bonita, uma roupa bonita, mas se você tiver culpa, não vai disfarçar nada, porque a sua aura energética vai estar mostrando isso. O seu corpo mostra isso. A sua energia mostra isso. E o irmão André Luiz diz que a vida não cansa o coração humilde. A vida cansa o orgulhoso, que o tempo todo fica se lastimando das coisas, ou com peso muito grande porque se acha muita coisa. Porque a vida não cansa aquela pessoa que é humilde. O humilde, ele é feliz com a vida que tem. O irmão André Luiz, ele diz também que toda convicção merece respeito, mesmo que a gente não aceite essas convicções, mas a gente merece respeitar as convicções dos outros e não ficar com brincadeiras e com chacotas com o outro que tem certas convicções, que é muito difícil a gente fazer isso. Porque quando eu digo isso tudinho, não é que eu faço isso aqui tudinho, não. Eu erro em muitas dessas coisas aqui. Mas isso que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é para mim também. É para mim também que a gente precisa se trabalhar. E o irmão André Luiz diz que só a consciência tranquila dá um sono calmo. Eu falo isso muito. Quem não tem a consciência tranquila não consegue nem dormir, porque fica o tempo todo cobrando de si mesmo, né? E ele diz assim, ó, emoções e ideias não existem a sós. Emoções e ideias existem na convivência com o outro. É por isso que é tão importante a convivência com o outro. E ele diz assim: o tempo não desfigura a beleza espiritual. A beleza espiritual permanece, pode passar o tempo que for. E ele também fala da questão da mediunidade. A mediunidade, na essência, é uma cooperação mútua. O trabalho mediúnico, em qualquer igreja que for, qualquer doutrina espiritual, é para trazer luz, é cooperação mútua. Mas para o cristão não existe dores alheias, porque as dores da coletividade pertencem a ele próprio. O verdadeiro cristão, ele se condói com a dor do outro. E ele diz assim: do erro nasce a correção. Porque a gente não aprende só com os acertos, a gente também aprende com o erro. E do erro que nasce a correção, de não fazer mais aquilo que está errado. O irmão André Luiz diz assim: lábios vigilantes, a boca, porque o que sai pela boca é o que está no nosso coração. E ele diz: lábios vigilantes não alardeiam vantagens. O fabuloso não precisa disso, não precisa. E ele diz assim: a caridade é o pensamento vivo do evangelho. A caridade é um conjunto de virtudes, a caridade moral e a caridade material. É por isso que ele diz isso, né? E para a gente finalizar, meus irmãos, eu queria finalizar com uma frase de Gandhi, né? A gente tratou aqui do perdão como um desses últimos degraus do processo de espiritualização. Pegamos de Jesus, que é o perdoar incondicional, e fomos analisando um pouco disso na medida de uma vamos dizer assim, uma reflexão mais simples, para que a gente possa entender no nosso cotidiano como é que isso se dá. O irmão Mahatma Gandhi, ele fala uma frase bem interessante que tem a ver com o perdão, né? Ele diz assim: o fraco jamais perdoa. Preste atenção, vou repetir de novo: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do homem e da mulher forte. Ou seja, se você é uma pessoa que perdoa, você é forte. Agora, se você é uma pessoa que não consegue ainda perdoar, você ainda está se fazendo fraco. Mas um dia você vai se fazer forte, porque um dia você vai ser anjo. Um dia você vai ser uma criatura melhor.
Quero agradecer a todos os irmãos, quero agradecer a todas as irmãs, certo? Aqui no Instagram vai estar fechando agora, porque é 1 hora, vai fechar agora, mas vamos permanecer aqui no Facebook pra gente fechar, certo? Tchau, pessoal do Instagram, mas vou continuar aqui no Facebook. Quem tiver Facebook pode ir pro Facebook, certo? Agradeço a todos e a todos o pessoal do Instagram, que Deus abençoe a vocês. Vou continuar aqui, certo, no Facebook. Até amanhã, pessoal do Instagram. Vamos aqui pro Facebook, só pra gente encerrar, amigos e amigas. Vamos fechar a nossa live de hoje. Eu tenho que falar menos aqui, porque senão no Facebook vai ficar pela metade, né? Vocês podem pegar aqui o seu copinho com água, certo? Pra gente fazer a nossa prece final de agradecimento a Deus, a Jesus. Quero agradecer a todos e a todas pela oportunidade de estar aqui trocando essa energia com vocês, certo? Pela paciência, pela tolerância e acima de tudo por essa troca energética que fortalece a mim e espero que tenha fortalecido a vocês, certo? Para finalizar, eu quero dedicar para vocês, certo? Aquelas pessoas que são fortes espiritualmente, que já perdoam, e aquelas que ainda não são, mas que vão se fortalecer, uma música antes da prece final, chamada Caridade, certo? Para depois vocês irem se harmonizando mais, para a gente fazer a prece. Na prece vocês colocam seus pedidos e eu vou deixar para vocês essa música final, que é a caridade, para a gente refletir, certo, como esse conjunto de virtudes importantes na nossa vida. E uma das grandes caridades que nós podemos fazer é perdoar, tanto perdoar o outro como perdoar a si mesmo. Nosso copinho aqui com a água, certo? Queremos agradecer mais uma vez a todos e a todas a participação e a troca de energia. Vamos orar? A vocês que estão necessitando desse momento de auxílio espiritual, para as suas necessidades, para a sua vida física e para a sua vida espiritual. Vamos pedir aos mestres amigos, nas falanges dos pretos velhos, dos caboclos, dos ciganos, dos guerreiros espirituais, acima de tudo dos mestres ascensos, de toda a pleia de espírito de luz que possa se fazer presente na sua casa, ampliando o padrão energético, e que nesse copo de água nesse momento possa vir as energias vibracionais de luz, para que cada um dos irmãos e as irmãs recebam um medicamento no seu ambiente familiar, não só para você, mas para todos da sua residência, do seu lar. Que neste momento a Virgem Mãe Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré, se faça presente com seus prepostos de luz. Os missionários de Maria, que auxiliem, que traga paz, que traga o lenitivo e a esperança para cada um dos corações sofridos e amargos. Mestre Jesus, temos mais é que te agradecer por tudo. Muito obrigado e muita luz. Copinho com água fluidificada. Que a espiritualidade não somente abençoe esse copo, mas que a espiritualidade abençoe a sua vida, se perdoando, se amando e propagando essa rede de luz. Muita paz, muita luz. Boa noite.